O bug do cérebro humano. Por que tanta gente, mesmo a galera mais inteligente, focada e cheia de boas intenções, vive caindo nas mesmas armadilhas e repetindo os mesmos comportamentos autodestrutivos? Por que é tão comum a gente começar um projeto no maior gás e largar tudo pelo caminho na segunda semana? A gente sabota relacionamentos legais, empurra com a barriga as metas mais importantes e toma decisões que no fundo sabe que vão dar merda. E o pior, a gente continua fazendo isso de novo e de novo. A resposta que todo mundo dá na internet é que falta disciplina, que é preguiça, que é falta de foco ou autoestima baixa. Mas papo reto, essa explicação tá totalmente errada. De acordo com o neurocientista Robert Sapolsky, autor daquele livro genial, Behave, Comportamento, a autossabotagem não é uma falha de caráter, é uma guerra civil biológica que acontece dentro da sua cabeça entre dois sistemas que querem coisas totalmente opostas. De um lado, o seu córtex pré-frontal, o cara racional responsável pelo planejamento e pelo autocontrole. Do outro, o sistema límbico, a parte mais primitiva e instintiva do cérebro, programada para caçar prazer imediato e fugir de qualquer pingo de desconforto. E nessa batalha, o lado primitivo quase sempre ganha de goleada. Isso não é metáfora de coach, é ciência. Seu cérebro passou milhões de anos sendo moldado pela evolução para sobreviver na savana, onde o perigo era real e o amanhã não passava de uma promessa. Naquela época, o cérebro que agia no impulso e fugia do risco era o que sobrevivia. O problema é que no mundo moderno, esse mesmo mecanismo virou seu maior sabotador. Ele reage como se você estivesse fugindo de um predador quando você está só tentando abrir o notebook para responder um e-mail importante ou começar o seu projeto. O software desatualizado. A parada mais bizarra de engolir é que o nosso sistema operacional não foi feito para fazer a gente realizar sonhos. Seu cérebro não está nem aí para sua felicidade, seu propósito de vida ou sua autorrealização. Ele foi otimizado para uma única coisa: te manter vivo, seguro e confortável no curto prazo. É por isso que você falha. Não é fraqueza, é só o seu cérebro rodando um software completamente desatualizado que está tentando te proteger do jeito errado. A ilusão do controle. A maioria de nós vive com a doce ilusão de que existe um eu totalmente coerente no comando de tudo. A mente racional que analisa os fatos, toma decisões maduras e age com pura lógica. Essa história é confortável. Ela vende a ideia de que somos donos dos nossos narizes e das nossas escolhas. Mas bota o pé no chão. O Sapolsky e outros neurocientistas já provaram que essa visão é pura ficção. O cérebro humano não é uma empresa com um único chefe. Ele está mais para uma colônia de circuitos, módulos e sistemas que vivem brigando pelo poder. Você não tem uma mente única, você tem vários sistemas operando ao mesmo tempo e a maioria está em pé de guerra. Essa bagunça interna explica por que você enche o peito para dizer que vai mudar, mas continua fazendo a mesma merda. É por isso que você bota o despertador para as 5 da manhã para treinar, mas quando ele toca, o seu dedo vai no modo soneca no automático. E é por isso que você promete focar no trabalho, mas quando vê, tá há 40 minutos arrastando o feed do Reels. Não é porque você é um fracassado, é porque partes diferentes do seu cérebro têm agendas totalmente diferentes. E adivinha? O sistema que é mais rápido quase sempre leva a melhor. O golpe do inconsciente. Funciona mais ou menos assim. O seu córtex pré-frontal, a parte mais moderna do seu cérebro, sabe que você precisa terminar aquele projeto. Ele pensa no longo prazo, sabe que isso vai pagar os seus boletos e garantir o seu futuro. Só que no mesmo segundo, o seu sistema límbico, aquele jacaré primitivo, detecta um tiquinho de tédio, uma ponta de ansiedade ou cansaço, e ele ativa o botão de emergência na hora. Foge que lá vem textão. Ele te joga um desejo incontrolável de abrir o YouTube, pegar um doce na cozinha e ver as notificações. Esse impulso não passa pela lógica, ele simplesmente brota e domina o seu corpo. Por quê? Porque o sistema límbico age em milissegundos. Ele é infinitamente mais rápido, automático e tem milhões de anos de vantagem evolutiva nas costas. Quando o seu lado racional finalmente acorda e tenta reagir, o estrago já está feito. Você já procrastinou. E aí entra em cena outro circuito bizarro, o da racionalização. Sua mente inventa uma desculpa esfarrapada para aliviar sua barra. Hoje eu trabalhei muito, mereço um descanso. Amanhã eu compenso. Nem era tão importante assim. Seu cérebro não está só sabotando as suas ações, ele está enganando a sua própria consciência. Esse racha interno é a base da condição humana. Freud tentou explicar isso falando de id, ego ou superego. Jung chamou de sombra. Hoje, a neurociência mostra que essa briga tem endereço físico no nosso cérebro. O nosso grande erro foi acreditar que bastava querer para mudar, que força de vontade resolve tudo. Mas quando você entende que existem vários eus brigando aí dentro, você saca que se sabotar não é um desvio de caráter. É só a sua arquitetura interna jogando contra você.
o mismatch evolutivo. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa encarar uma verdade desconfortável. O cérebro que você usa para tentar passar em concursos, abrir empresas ou guardar dinheiro é exatamente o mesmo cérebro que caçava mamutes. Existe um abismo gigante entre a forma como o mundo moderno funciona e a forma como a nossa biologia foi desenhada. Na maior parte da história da nossa espécie, a vida era brutal, escassa e perigosa. Nossos antepassados não queriam ser produtivos, criativos ou ter um propósito. Eles só queriam não virar janta de predador. Por isso, a evolução premiou os cérebros que economizavam energia, que garantiam comida na hora e que fugiam de qualquer risco desnecessário. O que hoje a gente chama de impulsividade ou preguiça, no passado era a estratégia perfeita para continuar vivo. Agora, corta para os dias de hoje. Você tem comida no aplicativo, você não corre risco de ser atacado por um leão na sala e pode fazer planos para daqui a 10 anos. Só que a sua fiação interna continua idêntica. Quando você tenta focar em um projeto de longo prazo, você está exigindo que o seu córtex pré-frontal assuma o controle. Só que esse sistema é lento, gasta uma energia desgraçada e cansa muito rápido. Enquanto isso, o sistema límbico está aí, operando na velocidade da luz para aliviar qualquer micro desconforto do presente. O cérebro prefere 1000 vezes a dopamina barata de uma curtida no Instagram do que a satisfação silenciosa de terminar um trabalho difícil. Porque para a evolução, o hoje sempre valeu mais do que o amanhã. A ciência chama isso de mismatch, descompasso evolutivo. Vivemos em um mundo cheio de abundância e estímulos, mas com uma mente programada para lidar com a escassez da selva. O preço do futuro. Esse descompasso biológico ferra completamente a forma como a gente calcula o valor das coisas. O seu cérebro tem um viés interno que a neurociência chama de desconto temporal. Basicamente, a sua mente diminui o valor de uma recompensa quanto mais distante ela está do tempo. Na prática, um chocolate na sua boca agora tem muito mais peso neuroquímico do que a promessa de perder 3 quilos daqui a 2 meses. Um vídeo de pegadinha de 15 segundos gera mais atividade de dopamina do que o estudo que vai mudar a sua carreira daqui a um ano. A dopamina não é o neurotransmissor do prazer, como muita gente repete por aí. Ela é o neurotransmissor da busca, da antecipação, da caça. Na savana, se você achasse uma árvore cheia de frutas maduras, o negócio era comer tudo na hora antes que outro bicho pegasse. Hoje, a indústria da tecnologia, do streaming, dos alimentos ultraprocessados usa essa exata fraqueza contra você. Eles criam produtos desenhados especificamente para hackear o seu sistema de recompensa, te entupindo de dopamina barata sem nenhum esforço. E o pior, quanto mais você cede a esses estímulos rápidos, mais essa rota fica forte na sua cabeça. Vira um reflexo. Você se sabota no piloto automático e nem percebe. Mas o jogo não está perdido. A saída não é ter uma disciplina de espartano, é usar engenharia de rotina e desenhar o ambiente a seu favor. O mito do autocontrole. A nossa cultura ama vender a ideia de que o sucesso e a produtividade dependem apenas da força de vontade, que se você se esforçar o bastante e tiver uma mente blindada, você consegue tudo. Mas o Sapolsky desmonta essa palhaçada com precisão cirúrgica. A força de vontade é um recurso limitado. Se você depende dela para não se sabotar, você já perdeu antes de começar. O córtex pré-frontal funciona igualzinho ao músculo, ele cansa. Cada micro decisão que você toma ao longo do dia, que roupa vai vestir, o que responder naquele e-mail, resistir à tentação de abrir o WhatsApp, consome glicose e energia mental. A ciência chama isso de depreciação do ego, ou esgotamento da força de vontade. Chega no final do dia, na hora em que você deveria focar no seu projeto principal, na sua pós-graduação, no seu treino, o seu lado racional está completamente zerado, operando no modo economia de energia. E quando falta energia no andar de cima, o andar de baixo assume o controle no automático. É por isso que você pede um delivery calórico mesmo tendo comida saudável na geladeira. O piloto automático sempre vai fazer a escolha mais fácil, nunca a mais certa. A galera que esbanja alta performance não tem mais força de vontade que você. Eles simplesmente têm sistemas melhores. Eles automatizam comportamentos saudáveis, blindam um ambiente para não ter que ficar escolhendo e protegem os horários de pico de energia para fazer o trabalho pesado. A batalha contra a autossabotagem é vencida antes do jogo começar. Engenharia comportamental. Se a nossa máquina biológica foi feita para sobreviver e não para se autorrealizar, o único jeito de parar de se sabotar é redesenhando o cenário. É aqui que entra a engenharia comportamental. Mudar o ambiente para que ele molde as suas ações sem que você precise gastar sua energia mental pensando. Como o sistema límbico age no reflexo, você precisa garantir que a opção certa seja também a opção mais fácil e óbvia do ambiente. A autossabotagem só ganha espaço porque no momento do impulso, o caminho errado está muito mais perto e acessível do que o caminho certo.
Dá para mudar isso usando 4 regras simples de engenharia mental. Primeiro, elimine escolhas banais. Sabe por que caras como Steve Jobs ou Barack Obama usavam sempre as mesmas roupas? Para não gastar energia cerebral decidindo bobagem de manhã. Se você quer parar de comer porcaria, não tenha porcaria no armário. Simplifique o seu dia. Segundo, crie fricção no erro e facilite o acerto. O cérebro ama a lei do menor esforço. Quer ler mais? Deixa o livro em cima do seu travesseiro. Quer parar de mofar nas redes sociais? Desinstale os aplicativos ou coloque uma senha gigante e mude o celular de cômodo. Deixe o erro dar trabalho. Terceiro, amarre seus desejos. Use a dopamina a seu favor. Só se permita ouvir o seu podcast favorito enquanto estiver na esteira. Só tome aquele café especial depois de focar por meia hora no projeto. Amarre uma tarefa difícil a um prazer imediato. Quarto, use comandos automáticos. O cérebro odeia ordens vagas como amanhã eu vou estudar. Mude o comando para às 7 horas eu vou fechar a porta do quarto e estudar por 20 minutos. Quando você cria um gatilho fixo, você mata o momento da escolha, que é exatamente onde o seu sabotador interno adora atacar. A janela de ouro cinematográfica. Para fechar o cadeado, você precisa entender que além de organizar o que você faz e onde você faz, você precisa acertar o quando. O córtex pré-frontal tem picos de energia que respeitam o seu relógio biológico. De acordo com os estudos do Sapolsky, para a grande maioria das pessoas, as primeiras horas da manhã, logo após acordar, são o momento em que essa área racional está mais descansada, abastecida e pronta para ação. É a sua janela de ouro cognitiva, a hora em que você tem mais força para bater de frente com os impulsos. Mas o que a maioria faz? Acorda e vai direto pro celular, toma banho de dopamina barata com a vida dos outros, gastando os cartuchos do cérebro com fofoca e micro decisões inúteis. Quando chega a hora de fazer o que realmente importa, a mente já está esgotada e o jacaré primitivo assume a direção. Proteja sua manhã como se fosse um templo. Deixa esse período livre de distrações, barulho e reuniões bobas. Use o seu pico de clareza para fazer o que vai transformar o seu futuro. A grande lição que a neurociência deixa é fria e realista. Você não vai mudar a sua vida com promessas de ano novo, discursos motivacionais ou força bruta. Isso é romantismo. A solução real é aceitar a nossa biologia, parar de brigar com a máquina e aprender a pilotar o sistema. Muito obrigado por me acompanhar nessa breve jornada e até o próximo vídeo. Valeu!